paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série A Bíblia e a Arqueologia. Nós somos da Igreja Cristã Maranata e estamos produzindo essa série sobre arqueologia envolvendo a Bíblia. Então, aquilo que nós lemos no dia a dia, na palavra que é soberana, vamos ver o que a arqueologia já achou sobre esses assuntos. Nosso assunto hoje será a profecia da parábola da figueira. Vamos acompanhar toda a trajetória dessa figueira, desde que ela foi plantada, seu fortalecimento, sofreu muitas intempéries, chegou a secar, mas brotou para cumprir a profecia. Vamos ler então Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então, olha aí, o Senhor quer que nós aprendamos essa parábola. Então, por isso que nós queremos participar desse aprendizado. Podemos comparar a parábola da figueira a um grande quebra-cabeça, cujas peças foram colocadas uma a uma ao longo dos séculos da história humana. Para começar, é importante saber quem é a figueira que a parábola se refere. A resposta é a nação de Israel. Isso está em Jeremias 24, 5 e 6. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Aqui Jeremias, pouco antes da ida do povo de Israel para o cativeiro babilônico, profetizou que Israel iria para o cativeiro e voltaria para a sua terra. Usou a figura da figueira para ilustrar isso na sua profecia. Vimos aí que a figueira foi plantada e não seria arrancada. Vamos ver mais à frente que ela chegou a secar. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, mas brotou em 1948. Jeremias profetizou de 627 a 587 a.C. Foi o período que ele foi profeta em Israel. Em 536 a.C., o rei Ciro da Pérsia, após conquistar Babilônia, libertou o povo hebreu do cativeiro, publicando um decreto e devolvendo suas posses. Então, sob a liderança de Zorobabel, o povo se organiza e, por ordem do rei da Pérsia, os que não pudessem voltar, por ser uma distância longa de 800 quilômetros, eram para ajudar com prata e ouro aos que voltassem. Em torno de 50 mil hebreus completaram a viagem, que durou 4 meses, e encontraram uma Jerusalém devastada, desabitada, e começaram a reconstrução. Mas, como sabemos, logo houve uma grande oposição dos vizinhos, que ameaçavam o povo, querendo parar as obras, mas não conseguiam. Então fizeram com que o novo rei da Pérsia fizesse uma lei para impedir a obra de continuar. Passaram-se 17 anos e a obra ficou meio que parada. O Senhor então enviou os profetas Ageu
e Zacarias, orientando a continuar, e o povo se animou com isso. Veio então um oficial persa chamado Tatenai, querendo saber com que direito estavam continuando ali a reconstrução. Eles então disseram que o rei Ciro da Pérsia tinha lhes ordenado. Tatenai então enviou carta ao novo rei da Pérsia. Ciro já era morto nesse tempo, e o novo rei da Pérsia confirmou as ordens de Ciro, e que era para ajudar o povo, deixar eles continuar a obra e ainda ajudar. Então o templo ficou pronto em 4 anos. Mas tudo era muito simples, inclusive o templo. Passaram-se mais 48 anos após o templo reconstruído. Esdras vai ao rei da Pérsia, Artaxerxes, e esse bom rei deu-lhes muitos presentes para levar para Jerusalém. 6.000 homens foram necessários para levar tantos presentes, muita prata, muito ouro. 13 anos depois, Neemias era copeiro do rei, estava triste ali na mesa do rei. O rei lhe pergunta por que ele estava triste e ele relata as dificuldades de Jerusalém. O rei, então, lhe deixa ir reconstruir os muros e também lhe deu madeiras e tudo mais. Então reconstruíram os muros em 52 dias. Em 333 a.C., o governo persa perdeu o domínio da região para o grego macedônico Alexandre o Grande. E apesar de governar pouco tempo, introduziu a cultura helênica, grega, na região. Em 323 morre o imperador Alexandre. Então, após várias disputas, os Ptolomeus assumem o governo da região e no início do 2º século, o governo da Judéia passa aos Seleucidas. O governo seleucida enfraquece na região em 142 a.C., havendo vários levantes judeus nessa época, culminando com a sua independência. Israel voltou então a ter domínio sobre toda a região por uns 80 anos. Suas fronteiras voltaram a ser praticamente as mesmas dos tempos do rei Salomão. Foi restaurado o sistema político e religioso do povo de Israel. Nesse período, foi formado o Sinédrio, novamente, pegando lá de Moisés, daqueles 70 anciões que Moisés usou. Então, aqui é formado novamente o Sinédrio. São 70 anciões ou 70 juízes que formaram uma Suprema Corte, todos judeus. Entra nessa história agora um novo personagem, os romanos. Roma estava se fortalecendo e havia um triunvirato formado ali por 3 comandantes romanos. Um deles era Pompeu. Pompeu veio e conquistou a região aqui de Israel. Ou seja, toda essa região de Israel, Roma, ela conquista, mas ela ainda não era o Império Romano de fato. Roma ainda era uma república. Essa parte romana ainda era uma república. E aí aparece um segundo triunvirato. Nesse segundo triunvirato aparece um nome importante, que era Otaviano. Aqui ainda damos o nome de Otaviano, porque Otaviano vem a ser depois o primeiro imperador romano de fato. Isso no ano 27 a.C.,
Otaviano passou a se chamar Otávio César Augusto. Nós vamos ver uma tabelinha, que nós vamos colocar no ar agora, uma tabelinha. O primeiro imperador romano foi Otávio Augusto. Ele reinou de menos 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Bom, vamos voltar agora ao nosso tema, parábola da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui foi quando Jesus voltava de Betânia, um dia depois dele ter ido no templo, entrou montado num jumentinho, foi até o templo e o sinédrio não o reconheceu como Messias. E aí ele virou as mesas dos cambistas, foi triste para casa. No dia seguinte, ele vê essa figueira sem frutos e ele disse: seca-se a figueira. E olha só o que o Senhor Jesus diz na parábola da figueira estéril, que está em Lucas 13, 6 e 7. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Então, olha só, o ministério de Jesus foi de 3 anos. Então, 3 anos ele procurou fruto na figueira, mas não o achou. Por isso, a intenção de cortar a figueira. Aqui mais um detalhe da parábola da figueira, contada pelo próprio Senhor Jesus nesta parábola. Não foi só um momento ali que ele achou uma figueira sem fruto. Por 3 anos ele procurou fruto nesta figueira. Mas vamos ver aqui nessa figura, uma figura bastante conhecida por todos nós, é apresentada nos nossos seminários no Manaim. Aqui está o plano de Deus através dos séculos para as nações, o plano de salvação de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos ali Adão e Eva pecaram e agora a humanidade saiu do paraíso e agora precisa, para ser salva, de um plano de salvação. No Antigo Testamento, através da promessa a Abraão e a Jacó, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Então começou aqui o projeto do Velho Testamento e o Senhor usou a figura da figueira. Nos 3 anos do seu ministério, ele escolheu 12 apóstolos, os 12 eram israelitas. Num primeiro momento, o projeto era para a figueira. 3 anos procurou, não achou, seca-se a figueira. E entra agora a videira. João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Então entrou a vinha, a videira entrou no plano de Deus, que é a igreja. Então agora o plano de salvação do Senhor passou a ser a partir da igreja. E quem é a igreja? Todos aqueles, seja de qual nação que se converter ao Senhor, ele faz parte da igreja. Mas aqui no final, 1948, a figueira brota, que é o que nós estamos estudando, a parábola da figueira. Vamos em frente, então, com a parábola da figueira. A figueira brotou. Vamos ver mais detalhes dessa parábola, mais fatos. Agora, vamos começar a ver a parte que interfere diretamente na figueira secar. Aí aparece o Vespasiano e aqui começa, então, a dinastia Flaviana, que é de 69 até 79, é imperador Vespasiano. De 79 a 81, o imperador passa a ser Tito, filho de Vespasiano. De 81 a 96, passa a ser Domiciano, irmão de Tito e filho de Vespasiano. Eles têm bastante história na Bíblia. Primeiro, eles são responsáveis pela destruição
de Jerusalém. No ano 70, Vespasiano era o imperador, Tito, seu filho, era o comandante do exército romano. E eles cercam Jerusalém, incendeiam Jerusalém, matam milhares de judeus e espalham Israel por toda a terra, aqueles que conseguiram fugir. E aqui, então, tem um fato muito importante, é um marco profético, histórico. Aqui, Israel deixou por um grande tempo de ser nação. Esses imperadores, Vespasiano, Tito e Domiciano, eles fizeram algumas construções grandes ali em Roma. Por exemplo, o Coliseu. Vespasiano começou a construção do Coliseu em 72 depois de Cristo, ou seja, 2 anos após eles terem destruído Jerusalém. Construiu Domiciano, ali o filho, ele construiu o Arco de Tito, ali no Monte Palatino, aquele monte que tem ali na frente do Coliseu, ali tem o Fórum Romano, no lado tinha uma avenida, que era a avenida mais importante, a rua mais importante, no lado do Fórum Romano. Ali, vocês veem na imagem aí, ele constrói esse Arco de Tito. Nesse Arco de Tito, construído em 82, tem algumas coisas importantes ali. Num lado, tem, mostrando ali como uma fotografia, uma escultura dos soldados romanos levando a menorá nas costas. Então, vocês estão vendo aí essa escultura que está até hoje lá no Arco de Tito. Quem vai lá em Roma, no Monte Palatino, ao lado do Fórum Romano, nessa rua aí, vê ali essa escultura no Arco de Tito, dos soldados levando a menorá nas costas, dizendo assim: nós destruímos Jerusalém, nós destruímos o templo e está aqui, nós estamos levando a menorá de ouro nas costas. Então eles põem ali como um troféu e como uma fotografia. Do outro lado, nós vamos ver aí também, tem aí esses cavalos, esse carro ferrado, que é aquela biga de guerra. Ali a figura de Tito, o comandante entrando em Jerusalém e conquistando. Então eles põem ali como uma fotografia, quem tinha os carros ferrados, ali eram os vencedores, era o exército mais forte. Então botaram ali também essa escultura como uma grande vitória. Esse arco ele foi feito no ano de 82 depois de Cristo por Domiciano, irmão de Tito. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então aqui há uma promessa à nação de Israel. Aqui não é uma promessa a Jacó homem, porque estamos em Números. Números já é a nação de Israel saindo do Egito. Então o Senhor dá essa palavra: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma promessa do Senhor: ó, vou fazer bem a quem te fizer bem e vou fazer mal a quem te fizer mal. Então ninguém pode esquecer disso. Então Vespasiano, pai, e Tito, filho, não lembraram dessa promessa ou até não sabiam, mas fizeram mal, muito mal a Israel. E isso não ficaria impune. No ano 66 depois de Cristo, o imperador ainda era Nero, e Nero começou a aumentar muitos impostos. E aí a província da Judéia começou a reclamar e houve uma revolta dos judeus. No ano 69, quando Vespasiano assume o império, ele põe o seu filho Tito como comandante do exército romano e eles então vão lá, entram na Judéia
e passam a conquistar e a dominar essa revolta. E a última resistência foi em Jerusalém. Então Tito, como comandante do exército romano, ele cerca Jerusalém, tenta ali conquistar aquela revolta, mas não conseguiu. A revolta se inflama e ele então toca fogo em Jerusalém, destrói Jerusalém, derruba os muros e não ficou pedra sobre pedra. E nós vemos que muitos judeus ali foram mortos e muitos fugiram para vários lugares do mundo. E ali Israel deixou de ser nação. E nós vemos que isso não ficou impune aos olhos do Senhor. Tito, ele assume o império em 79, quando seu pai ali falece, e o seu império foi revestido de tragédias. Ele só reinou por 2 anos, em 79 mesmo, 2 meses após ele assumir como imperador, eclodiu o vulcão Vesúvio, cobriu pelo menos ali 2 cidades, Pompeia e Herculano. Em 80, Roma pega fogo e em 81 ele é acometido de uma febre e ele morreu dessa febre, queimou por dentro. Então nós vemos que Tito não teve paz. Em 1896, o escritor austríaco de origem judaica Theodor Herzl fundou o movimento sionista, que pregava a criação do Estado de Israel, na antiga pátria dos hebreus. Durante a Primeira Guerra, em 1917, o governo britânico deu apoio oficial à criação do Estado de Israel na Declaração de Balfour, ou seja, um apoio ao movimento sionista. E com isso, muitos judeus começaram já a voltar para a terra. Após a Primeira Guerra, a Turquia, ou seja, os otomanos, foram derrotados porque apoiaram a Alemanha na Primeira Guerra. E agora, derrotados, os britânicos passam a dominar a região chamada Palestina. Com isso, intensificou mais ainda a volta de famílias judias para Israel, compravam terras lá dos habitantes e começaram a voltar famílias e mais famílias. E em 1947 aparece o Brasil nessa história, lembrando lá da promessa, abençoarei os que te abençoarem. O brasileiro Oswaldo Aranha, ele foi presidente da Assembleia Geral da ONU no ano de 1947. E nesse ano foi votado a divisão do Estado palestino em 2 estados independentes, um Estado judeu e um Estado palestino. Com isso, ficou oficializado a criação do Estado de Israel. E em 1948, no dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion e 37 membros do parlamento judeu declararam a independência do Estado de Israel. E Oswaldo Aranha passou a ser amado pelo povo de Israel. Hoje tem ruas e praças com seu nome em Israel e um amor especial dos israelitas pelos brasileiros. Tudo porque um brasileiro foi o presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947, na votação que definiu a criação do Estado independente de Israel. Israel voltou a ser nação. A figueira brotou. A profecia se cumpriu. Então, para concluir, em Mateus 24, 33, a palavra diz: quando tudo isso acontecer, ele está às portas. Como tudo isso já aconteceu, temos a certeza de que o Senhor Jesus está às portas.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, não é hora de deixar o Senhor fora da porta da nossa vida, mas sim é hora de abrir o coração totalmente ao Senhor, deixá-lo entrar, ele está às portas, e garantir a participação no banquete do porvir. Irmãos, por hoje era isso, que o Senhor abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.